No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você que depende do desempenho de uma boa placa de vídeo a real diferença entre os modelos 5080 e 5090. Ambas as placas, topo de linha da Nvidia, são muito cobiçadas por pessoas que querem trabalhar com inteligência de dados, treinamentos de LLMs, inteligência artificial local, softwares de renderização, edição em 3D e muito mais. Acompanhe então o comparativo técnico entre essas duas placas e qual das duas é a melhor opção para o seu bolso. RTX 5080 versus RTX 5090. Um comparativo técnico e uma análise de mercado em novembro de 2025. Para você que caiu de paraquedas, sou Rodrigo, aqui da 4Gamers Elite Computadores. Links na descrição, caso queira conhecer a nossa empresa, você é muito bem-vindo. Estamos em São Paulo capital, inclusive, muito perto de você. É o seguinte, essas duas GPUs, elas são topos de linha. Elas são placas caras e elas entregam muita performance e hoje, na minha visão, elas são baratas pelo que elas oferecem. Vamos dizer assim, apesar de no Brasil o hardware ser caro, uma placa de vídeo RTX 5080 por 8, 7 mil reais é uma placa que vocês não têm noção de como ela ajuda o mercado profissional. SketchUp, SolidWorks, Blender, são todos softwares que exigem muito da capacidade computacional gráfica, pós-processamento e pré-processamento gráfico. Uma placa como essa, na mão de um profissional que está gargalando, está com dificuldades operacionais, vale muito a pena. Então 8 mil reais acaba saindo barato. Para você que é gamer e não tem tanto recurso, às vezes você tem 8 mil reais para gastar no PC todo, essa placa já não é para você e não compensa pegar uma placa dessa. Você tem opções por 2, 3 mil reais que rodam todos os jogos do mercado. As 5080, elas são placas com 20 GB de memória GDDR7. São chips novos que acabaram de ser lançados. Eles estão presentes em todo o PCB da placa, igualmente distribuídos, e quando você joga simuladores, por exemplo, todos esses chips são ativados para que ela performe com os codecs que a Nvidia lança da melhor forma possível. Já uma 5090 com 32 GB de DDR7, não é só a VRAM que faz diferença aqui, é claro que tem bastante memória de vídeo para combar com o chip potente que a Nvidia fez, mas além disso é um chip 90. Os chips da placas de vídeo 5090, 4090 e 3090 são os melhores chips do mundo para jogos e aplicações de inteligência artificial, por exemplo. Para você ter uma noção, sistemas com 100, 200, 300 bilhões de parâmetros só rodam em placas de vídeo dessas. Por quê? Porque elas são placas capazes de fazer tantos cálculos em tempo real que somente com essa capacidade do chip delas e com essa capacidade de VRAM, você consegue entregar essa performance nos jogos mais pesados e nas aplicações mais exigentes. Sem isso, não seria possível ou seria possível de forma limitada. Saindo um pouco do mundo gamer, falando de aplicações profissionais, por exemplo, DaVinci, Blender, Stable Diffusion, softwares de LLMs offline, a 5090 ela reduz muito o tempo de render, então a entrega fica muito mais rápida, tanto em relação ao que você tinha, por exemplo, uma 4080 da geração antiga, quanto se você comparar com a 5080, né, que é uma placa de vídeo da mesma linha, só que um modelo inferior. Nesses casos, faz muito sentido pegar uma placa de vídeo do topo de linha, se você tiver dinheiro para investir. Já você que não vai trabalhar com aplicações profissionais e vai rodar simuladores, vai rodar jogos muito pesados no Ultra em 4K, em mais de 2 monitores, aí qualquer uma das duas atende. Por exemplo, em 4K no Ultra com Ray Tracing ligado. A diferença entre as duas placas ela fica em 20 a 30%. Dependendo do jogo, essa diferença aumenta, dependendo do jogo, ela diminui. Dependendo da engine, existem casos que a performance é idêntica, mas aí não é limitação da placa, não é que a 5090 ela é fraca para isso. Quer dizer que ela não está otimizada. Os jogos têm engines às vezes muito mal feitas, às vezes pensadas em consoles, e o PC ele fica em segundo plano, beleza? Um resumo do que eu quero passar para vocês da diferença de tecnologias dessas placas de vídeo é o seguinte: em jogos em 4K, com Ray Tracing ligado e produtividade para inteligência artificial, por exemplo, a 5090 é a melhor pedida, porque por 16 mil reais, 17 mil reais, que é quase o dobro, e em muitos casos é o dobro, dependendo do modelo que você pegar, faz diferença pegar uma 5090 em relação a 5080. Quer dizer que ela vai ser o dobro de performance? Não. Por exemplo, uma atinge 50 mil pontos no PESMARK, a outra atinge 42 mil. Você está gastando o dobro por 20 a 25% de performance a mais. Mas aqui não é sobre a diferença de performance e o ganho de quadros, e sim sobre a diferença de limitação. Um PC com uma 5080 que precisa de uma 5090 não entrega. Um PC com uma 5090 que se colocasse uma 5080 entrega o máximo que ele pode dentro das limitações da 5090. Entenderam o que eu quero dizer? Para finalizar falando um pouco mais sobre jogos em específico,
Se você vai jogar jogos competitivos como Counter-Strike, Valorant, Fortnite, e você tem dinheiro para gastar, você está pensando em comprar essa placa e você não está titubeando em comprar entre uma ou a outra, uma 5080 já é suficiente. Primeiro porque ela roda tudo em Ultra 4K, uma placa muito forte. Ela é mais forte do que a 4090, o modelo anterior de referência, e é uma placa com tecnologias novas. Ela tem o DLSS de última geração, você usa PCI 5 até 5.1 se a sua placa-mãe e fonte estiverem disponíveis. Você tem os recursos que a Nvidia lança mensalmente, tanto de drivers quanto de otimizações para ficar mais estável, tanto em aplicações de streaming, se você vai gravar conteúdo em tempo real, quanto renderização. Às vezes você vai usar um software para renderizar vídeo, cortar alguma coisa. Essa placa ela garante muita estabilidade. E o principal, a 5080, comparado aos modelos da geração 40, ela dá muito mais estabilidade em aplicações de segundo plano. Então você pode ter ali um jogo rodando e um software de render rodando os dois em tempo real, ou às vezes um em segundo plano renderizando e você fazendo outra coisa. Você arrastando para outro monitor e deixando ele fazendo lá, essa placa ela tem tanta memória de vídeo, ela tem tantas tecnologias de aceleração, que ela é capaz de fazer isso tudo sem dar travamento, sem dar gargalo. Então nesse sentido, a 5080 já é muito forte. Já você que não tem problema de gastar o dobro com uma 5090, pode ter certeza que essa placa vai te atender. É uma placa muito forte, muito estável, muito, mas muito tecnológica. Ela tem todos os recursos possíveis, mas fique de olho no consumo. Uma placa dessa precisa de uma fonte de 1000 watts. Estou olhando para várias fontes aqui que a gente tem. A gente tem aqui, por exemplo, 20 fontes que eu estou olhando no nosso setor produtivo. Dessas 20, só 2 são capazes de aguentar a 5090. Uma de 850 watts Platinum e uma de 1000 watts da MSI MPG. Essas placas de vídeo, né, elas consomem bastante. A 5080 consome quase 400 watts, é 380 watts. Se você estressar ela consome mais. E a 5090 ela consome 400 watts em idle e ela chega a mais consumo dependendo do que você for usar. São placas muito fortes, muito potentes, mas econômicas se você for pensar pelo que elas entregam. Então o resumo é esse. Se você tem bala para gastar com uma 5090, faz sentido fazer a mudança de tecnologia. Se você não tem e você quer uma placa de vídeo super estável, que rode todos os jogos possíveis, até simuladores, Starfield, e fazer outras coisas junto com essa aplicação, a 5080 é uma excelente pedida para você. Beleza? Então, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Comenta aqui embaixo se eu te ajudei. Deixa a sua dúvida que eu respondo todos, sem exceção.